Continuamos então nossos vídeos, nós paramos nesse e no último, né, falando sobre os EPI, ou seja, os equipamentos de proteção individual. Os tipos de equipamentos de proteção individual EPI utilizados podem variar dependendo da atividade a ser realizada ou dos riscos que ela poderá trazer à segurança e à saúde do trabalhador e da parte do corpo que se pretende proteger. Os tipos de equipamentos de proteção individual mais comuns são a proteção auditiva, que é abafadores de ruído ou protetores auriculares, proteção respiratória, que são as máscaras e filtro, proteção visual e facial, que é os óculos e viseiras, proteção de cabeça, que são os capacetes, a proteção de mãos e braços, que são luvas e mangotes, né? Proteção de pernas e pés, sapatos, botas e botinas. E a proteção contra quedas, que são cintos de segurança e cinturões. Então, esses são todos os tipos de equipamento de produção individual, né? No caso, os mais comuns que a gente vê falar. É de responsabilidade do empregador fornecer esse equipamento de proteção e de responsabilidade dos trabalhadores. Então, no caso, o empregador, né, no caso é o dono da empresa, né, que ele tem que fornecer esses equipamentos para o empregado, ou seja, para os trabalhadores. Utilizar adequadamente e sempre que exposto às atividades de risco. Então, não adianta só o empregador passar para os empregados todos esses equipamentos de proteção individual e eles não usarem adequadamente, ficar exposto aos riscos. Então, tem que utilizá-los. O uso desse tipo de equipamento só deverá ser feito quando não for possível tomar medidas que permitam eliminar os riscos do ambiente em que se desenvolve a atividade, ou seja, quando as medidas de proteção coletiva do ambiente não forem viáveis, eficientes e suficientes para atenuar os riscos. Os equipamentos de proteção coletiva, EPC, né, o EPI é equipamento de proteção individual e o EPC de proteção, equipamento de proteção coletiva. São dispositivos utilizados no ambiente de trabalho para proteger os trabalhadores dos riscos inerentes aos processos, tais como o enclausuramento acústico de fontes de ruído, a ventilação dos locais de trabalho, a proteção de partes móveis de máquinas e equipamentos e a sinalização de segurança, dentre outros, né? Então, aqui nesse caso, na foto traz, né, no caso, o local onde guarda os equipamentos, né? Então, são os equipamentos guardados de forma coletiva, né? Então, tem que ter ventilação no local, tudo, né? Dos maquinários, dos acessórios também. Os tipos de equipamentos de proteção individual, IPI, pode dividir-se em termos da zona corporal e proteger. Proteção da cabeça, né? O capacete. Proteção aditiva são os abafadores de ruído, protetores auriculares e tampões. As proteção respiratória, que são as máscaras, daí tem os aparelhos filtrantes, próprios contra cada tipo de contaminante do ar. São gases, aerosóis, por exemplo. Então, essa proteção também respiratória é conforme o ambiente, né, que estiver inserido. E a proteção ocular e facial são os óculos, as viseiras e máscaras. As proteção de mão, as luvas, feitas em diversos materiais e tamanhos, conforme os riscos contra os quais se quer proteger, mecânicos, químicos, biológicos, térmicos ou elétricos. Então, também não é qualquer luva, né? Então, essa luva também. A proteção de mãos e braços vai depender em qual área você vai estar atuando para proteger, né? Porque, como foi citado ali, mecânico, químico, térmicos, elétrico, biológico, então, para cada um é um tipo de luva, ou seja, de um material. Proteção de pés e pernas, sapatos, coturnos, bota, tênis apropriados para os riscos contra os quais se quer proteger, mecânicos, químicos, elétricos de queda. Então, conforme falamos das luvas, os equipamentos dos pés
e pernas também no mesmo sentido. Então, são todos de materiais diferentes conforme o risco de cada local. E a proteção contra quedas, cinto de segurança, sistema anti-queda, arne, cinturão e mosquetão. E a proteção de tronco, no caso que é o avental. E o avental também depende do que vai estar, né, trabalhando. Se é produto químico, se é algum lugar que trabalha com, por exemplo, solda, onde tem aqueles negócios de fogo. Então, isso vai depender também do local que você tiver inserido no trabalho, que é o material que estiver usando no avental. O capacete de proteção. A proteção do trabalhador contra lesões decorrentes de impactos ou perfurações provenientes da queda de objetos na caba e também contra riscos associados ao trabalho em ambiente energizado. Deve ser usado sempre com a suspensão bem ajustada ao tipo da cabeça e com a jugular passada sobre o queixo, para evitar a queda do capacete. Então, muitas pessoas só colocam o capacete. Esse capacete, além de tudo, ele tem uma proteção que ele vem aqui, no pescoço, assim, abaixo do queixo, Então, tem que usar também. Não adianta só colocar ele de qualquer forma na cabeça. Os capacetes de segurança. Tipo 1, aba total. Tipo 2, aba frontal. E tipo 3, sem abas. Suspensão e casco. Dentre desses tipos, ainda podem haver subdivisões. O tipo 1, capacete com aba total, é ideal para quem trabalha em ambientes externos, oferecendo maior proteção contra intempéries naturais. O tipo 2, que é o capacete com aba frontal, com foco para a região da face. E o tipo 3 são capacetes sem aba, é usado em alturas e espaço confinado. Esses capacetes podem ser divididos em duas grandes classes, de acordo com as suas especificações, o que é descrito na NBR 8221 de 2003. Então, não é também qualquer capacete. Cada capacete de segurança é usado para um determinado local onde você estiver inserido. O protetor auricular é um dispositivo que serve para proteger os ouvidos de ruídos intensos. Dessa forma, é amplamente utilizado por trabalhadores em diferentes áreas de atuação. Nesse sentido, é considerado um IPI, que é a proteção individual. A proteção do sistema auditivo, quando o trabalhador estiver exposto a níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido e em locais onde seu uso é obrigatório. Ou seja, tem local que a gente vai, por exemplo, só fazer uma visita, alguma coisa, e é obrigatório a usar, Ou no local que você estiver do trabalho, tem, por exemplo, se você tiver trabalhar todo dia com maquinário, que faz muito barulho, também é obrigatório o uso desse protetor auricular. O protetor de inserção moldável. Esse protetor auricular é confeccionado em espuma no formato de cone, com base plana e topo arredondado. Sua característica moldável faz com que seja adaptável à maioria dos condutos auditivos. A proteção de inserção pré-moldado, protetor auditivo de tipo de inserção pré-moldado, confeccionado em silicone no formato cônico com 3 flanges concênicos, de diâmetros variáveis. Pode ser higienizados, lavados e reutilizados, além de permitir transportá-la em sua caixa plástica. O protetor tipo concha, constituído por 2 conchas com plástico revestido com almofadas de espuma em suas laterais, que entram em contato com a cabeça do usuário e no interior das conchas. Pode ser higienizados, lavados e reutilizados. Suas almofadas externas e as espumas internas podem ser trocadas usando o kit de reposição de cada modelo, que seja obtido o melhor resultado na atenuação e vedação do protetor auditivo. Ou seja, esses protetor também auricular, além de tudo, tem vários modelos para que a gente possa ser utilizado
né, melhor em cada local que a gente tiver inserido, ou seja, o local de trabalho que a gente tiver inserido, cada um tem a sua função, né? Então não tem como eu usar um protetor auricular num lugar onde não é permitido usar aquele, né? Então, é dessa forma.